Olá, começa agora o Univasf Debate. O lúpus eritematoso sistêmico, conhecido popularmente apenas como lúpus, é uma doença inflamatória crônica ligada ao sistema imunológico. Ela atinge principalmente mulheres entre 20 e 45 anos e pode afetar diversos órgãos, como a pele, rins e cérebro. Para conversar sobre essa doença, que ainda é desconhecida por boa parte da população, nós recebemos hoje em nosso estúdio o reumatologista Luiz Eugênio Pinto e a psicóloga, coordenadora do Grupo de Atenção à Pessoa com Lúpus, Fabiana Bezerra. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. O lúpus é uma doença autoimune. O que isso quer dizer? A doença autoimune é uma doença que o próprio organismo gera contra você mesmo. Nós temos várias células de defesa e que temos que viver no sistema de tolerância. Então, as minhas células, elas perdem a tolerância com o meu organismo e começam a agredir a articulação, o cérebro, o rim da pessoa atingida, no caso de lúpus. Acontece um desequilíbrio no sistema. Há um desequilíbrio, uma perda de tolerância, exatamente. Quais são os sintomas do lúpus? O lúpus é uma doença multifatorial e que se apresenta de inúmeras formas. Nenhum paciente, normalmente os pacientes de lúpus, eles não têm a mesma manifestação. A gente tem ambulatórios de lúpus em que as pessoas têm a doença, mas cada uma com manifestação diferente. A doença pode dar convulsão, psicose, lesão na boca e no nariz, lesão na pele, asa de borboleta, que é o racho malar, artrite, que é a junta inflamada, pode atingir o rim, pode fazer anemia hemolítica, baixar a plaqueta, diminuir também os leucócitos e os linfócitos. Então pode atingir várias partes do organismo, vários sistemas podem ser atingidos pela doença lúpus. É uma doença que ela tem períodos de estabilidade e crises, como é que funciona? Exatamente, o paciente ele passa por períodos de atividade e de remissão. Remissão, a doença está inativa, não tem atividade nenhuma naquele momento, mas o paciente, mesmo com a doença inativa, ele continua tomando as medicações. Só que, mesmo tomando as medicações e fazendo tudo direitinho, conforme as orientações, a doença pode exacerbar de inúmeras formas, voltando a ter lesão de pele, lesão na boca, a junta pode inchar, a urina pode ficar espumosa, é isso aí que a gente chama de atividade da doença. A Fabiana, ela é, como eu falei, coordenadora do Grupo de Atenção à Pessoa com Lúpus e também tem lúpus. A próxima pergunta é sobre o diagnóstico, Como é feito o diagnóstico dessa doença? Eu queria que a Fabiana contasse da experiência dela. O diagnóstico, geralmente, ele não é feito de uma maneira rápida, Nem simples. Geralmente as pessoas, até chegarem ao fechamento do diagnóstico, elas percorrem uma série de especialistas e até chegar realmente no fechamento desse diagnóstico, do lúpus. No meu caso, isso aconteceu também e a gente tem um grupo com mais de 100 pessoas e é uma história muito comum de se escutar. Então, eu tive vários diagnósticos, Como o Dr. Luiz Eugênio falou, eu tive queda de plaqueta, então eu comecei a ter muita hemorragia e aí passei por hematologista e tive diagnóstico de calazar, de leucemia. Comecei tratamento, inclusive, para essas doenças, até que eu fui transferida para uma capital e lá que o diagnóstico foi fechado. Então, o diagnóstico, ele em geral, tem essas dificuldades por conta de uma série de fatores. Ele traz um impacto emocional muito grande, especialmente porque, em geral, a pessoa que recebe nunca ouviu falar antes a respeito da doença. Então, essa falta de conhecimento faz com que o paciente acabe fazendo um pensamento, uma analogia de que recebeu uma condenação de morte, Uma doença desconhecida, nunca ouvi falar sobre lúpus, o que é isso? Isso causa uma angústia muito grande. Esse não saber do que se trata, em geral, vem acompanhado de uma série de emoções negativas que acabam, inclusive, piorando o prognóstico da doença, quando não tratado. Então, há essa dificuldade no diagnóstico. Mas, doutor, quais são os sinais, que a pessoa pode perceber e procurar um reumatologista, que é o especialista para essa doença? Exatamente. Existem vários sinais e vários sintomas.
paciente fica fadigado, fica cansado, às vezes começa a perder peso, tem uma febre que não sabe de onde vem, começa a apresentar queda de cabelo, lesão de pele, a pele fica muito vermelha, a pele pode ficar toda vermelha ou pode fazer o clássico asa de borboleta, que é o racho malar, as juntas ficam inchadas, a urina começa a ficar espumosa, às vezes ele tem uma dificuldade para respirar, quando ele respira dói para respirar, pode ser um acometimento pulmonar, várias coisas podem acontecer. Aí a gente tem que juntar inúmeros sintomas e sinais com a imunologia, que são os exames de sangue, para estabelecer o diagnóstico de lúpus. Porque é uma doença que simula, muitas outras doenças podem simular o lúpus, como a Fabiana falou. Às vezes parece que é uma leucemia, às vezes parece que é um calazar, às vezes parece que é um HIV. Várias doenças podem simular o lúpus e o próprio lúpus também pode simular inúmeras outras doenças. Por isso que é importante procurar um reumatologista, um médico clínico inicialmente, nas unidades básicas de saúde. Ele vai suspeitar, ele vai começar a fazer investigação laboratorial e depois do diagnóstico ele pode encaminhar, ou na suspeita diagnóstico, ou na dúvida do diagnóstico, ele manda para o reumatologista. Há tipos diferentes de lúpus? Aqui basicamente a gente está falando do lúpus eritematoso sistêmico, né, que acomete todos esses órgãos, como eu falei. Mas há também o lúpus induzido por droga. Quando eu falo droga, são algumas medicações que podem produzir o lúpus, mas você tirando a medicação, o paciente vai melhorar. E também tem o lúpus puramente cutâneo, que são as lesões discoides, em que não tem nenhuma alteração imunológica. Os exames de sangue são todos negativos. Só há apenas a lesão de pele nessa doença, a lesão discoide que a gente fala. Aqui no programa a gente tem um espaço para ouvir as dúvidas da população nas ruas sobre esse assunto. Vamos ouvir agora. O lúpus é contagioso? A mulher que tem lúpus pode engravidar? Lúpus é uma doença rara? Nós escutamos aí as dúvidas da população e a primeira pergunta foi se o lúpus é contagioso. E aí? Fabiana? Esse é um dos mitos mais fortes a respeito da doença e que mais causa impacto emocional também nas pessoas que convivem com a doença, porque o mito do contágio faz com que as pessoas acabem sendo isoladas socialmente, o que vai ocasionar muitas vezes um quadro depressivo, né, na baixa da autoestima daquela pessoa. E pela falta de informação da população, ainda tem muitas pessoas que acham que o lúpus é uma doença contagiosa, né, que pega. E o lúpus não pega, né? O lúpus não pega, não é uma doença contagiosa. Como o Luiz Eugênio falou, é uma doença autoimune. Então, a gente não sabe atualmente o que necessariamente causa, né? Qual é a causa, mas existem essas explicações dessa multifatorialidade, mas não é passado de pessoa a pessoa. Isso já é sabido da comunidade científica. Então, o lúpus não é uma doença contagiosa. Essa é uma das principais bandeiras das pessoas que convivem, né, com a doença, né, nessa condição, de que o lúpus não é uma doença contagiosa. Então, você não precisa ter medo de abraçar, de beijar. E ainda que fosse uma doença contagiosa, a gente está falando de seres humanos que precisam de afeto, precisam de cuidado, de proteção. Então, mas o lúpus, ele não é contagioso. E esse mito acaba gerando também preconceito. Exatamente. Luiz Eugênio falou também dessa questão, especialmente no lúpus que atinge a pele, né? O cutâneo, que provoca às vezes lesões, manchas, então altera a aparência daquela pessoa. E também pela falta de conhecimento, né? A população às vezes, por ver a pele lesionada, começa a sentir nojo, aversão, então não quer sentar no mesmo local que aquela pessoa sentou, não quer encostar, não quer conviver com aquela pessoa. E esse preconceito é extremamente negativo para a pessoa que vai conviver, né? É uma doença crônica, então não tem cura, a pessoa vai precisar conviver durante longos períodos da sua vida naquela condição. Então, o preconceito é extremamente negativo nesse sentido. Então, é importante que a gente sempre, e a mídia é um espaço muito importante para a gente fazer esse papel social mesmo, de dizer que não, o lúpus não é contagioso, a gente pode abraçar, pode beijar, e a gente precisa de afeto. Realmente, o afeto cura e cuida também. A segunda pergunta foi relacionada à gravidez, né?
A mulher que tem lúpus, ela pode engravidar? Sim, pode. Ela tem a fertilidade como qualquer outra mulher que não é portadora da doença. Não há uma contraindicação, a mulher pode sim. Entretanto, as mulheres que estão com a doença ativa, tomando as medicações que são muitas vezes teratogênicas, drogas teratogênicas, são as medicações que causam defeito no feto, elas não podem engravidar naquele momento. Assim como as que estão fazendo hemodiálise, as que têm hipertensão pulmonar, também não devem engravidar. Mas se ela está com sua doença controlada, ela pode engravidar sim. Mas aí vira uma gestação de alto risco, em que ela vai ter que fazer o acompanhamento correto com o seu reumatologista e com o seu obstetra. No grupo, Fabiana, tem mulheres grávidas que passaram por gestação? Quais são Inúmeras. os relatos? Luiz Eugênio é um parceiro do nosso grupo e muitas dessas gestantes são acompanhadas por ele. E nós temos muitas mulheres, né, que já tiveram seus bebês, muitas que estão gestantes. Infelizmente, algumas fugiram dessa orientação e apesar da gente trabalhar muito essa questão da educação do paciente e discutir a necessidade se qualquer gravidez, idealmente, deve ser planejada, a de uma mulher com lúpus deve ter um cuidado ainda maior. Então, às vezes, elas acabam acontecendo uma gravidez, né, sem planejamento, no momento de atividade da doença, e isso acaba com algumas complicações, né, mas outras conseguem fazer esse planejamento e gestar seus filhos, né, de maneira tranquila, fazendo esse acompanhamento bem de perto, né, nos centros de referência com os profissionais. A gente tem até uma redução do índice de mortalidade, né, materno-infantil nesses últimos meses, anos, né? É verdade. Os últimos 2 anos. Então, a gente tem conseguido ter essas pessoas, esses integrantes do grupo com suas gestações acontecendo tranquilamente. A última pergunta foi se o lúpus é uma doença rara. Muito rara, muito rara. Mas a prevalência e a incidência estão aumentando porque nós estamos conseguindo diagnosticar as apresentações mais simples, né? Aquela pessoa que só tinha uma lesão de pele e uma junta que inchava de vez em quando e nunca procurou assistência porque tomava um anti-inflamatório em casa e ia vivendo a vida e podia morrer de outra coisa e não sabia que tinha lúpus. Mas hoje a gente consegue dar esse diagnóstico de forma precoce e por isso que vai aumentando a prevalência. Então, a gente acha que está dando muito lúpus agora no mundo. Não aumentou a quantidade de pessoas com lúpus porque houve uma mudança aleatória. Não, é porque a gente está conseguindo diagnosticar mais esses casos. Quais são os tratamentos ou o tratamento para o lúpus? O tratamento ele começa com a mudança dos hábitos de vida, né? Atividade física, perder peso, alimentação saudável, com baixa ingestão de sal e de carboidrato no caso o açúcar, a proteção solar, que é extremamente importante. O paciente de lúpus, ele não deve se expor ao sol, ele tem que usar roupa com proteção UV, tem que usar o protetor solar. Toda consulta a gente sempre reforça isso, no grupo em que Fabiana coordena, ela também sempre reforça a proteção solar. Além dessas mudanças nos hábitos de vida, a gente também tem que falar das medicações. Existem inúmeras medicações que o paciente pode utilizar, começando pelos glicocorticoides e passando por inúmeras outras medicações. Todas essas disponibilizadas pelo SUS. Disponibilizadas, mas há um fácil acesso a essa medicação? De maneira geral, sim. Existem algumas medicações que a gente ainda tem uma certa dificuldade. São as medicações que têm um custo mais alto. Também varia de acordo com o estado. Por exemplo, a gente está aqui, né, entre Bahia e Pernambuco e a gente percebe que existe às vezes uma diferença na regularidade da distribuição, né? Mas de maneira geral a gente tem conseguido ter esse acesso, né, da população. As medicações são fornecidas por cada estado, através do Ministério da Saúde, são medicações de alto custo. Muitas vezes falta a informação do paciente de que aquela medicação está disponibilizada pelo SUS e a gente também faz esse trabalho educativo, né, para que as pessoas saibam desse direito e tenham acesso a essa medicação.
com relação a todas essas questões, né, sobre tratamento, a gente tem conseguido aumentar a adesão das pessoas ao tratamento, porque é um tratamento complexo, que dura a vida toda, que traz muitas modificações corporais, né, como o uso de corticoides mesmo, que a maioria das pessoas que têm lúpus é uma doença prevalentemente feminina. Então, as pessoas que utilizam, por exemplo, corticoide, elas podem ter um aumento de peso, né, grande, isso modifica a aparência. O lúpus às vezes pode trazer também essa questão de queda de cabelo. Então a gente tem todas essas modificações emocionais que a aparência, né, a mudança de aparência causa naquela mulher. Então é necessário também um suporte de um profissional de psicologia. Isso que eu ia perguntar, se é um acompanhamento psicológico é fundamental. O apoio familiar é fundamental para que a pessoa perceba que ela não está só nesse processo, de que é possível viver bem apesar do lúpus, né? Luiz, a gente estava falando desse início, quanto mais cedo se começa a tratar, melhor a expectativa de vida, melhor a qualidade de vida. Quanto mais o paciente adere ao tratamento, melhor também a qualidade de vida dele. Então, ter esse apoio familiar, esse suporte familiar, acesso a profissionais de psicologia, ter o amparo da sua rede social, amigos, igrejas, enfim, é muito importante para que essa pessoa se sinta pertencente ao grupo, a um grupo, e saiba que apesar de toda essa complexidade que a doença traz, ele ainda tem uma vida toda pela frente. Então, é muito importante, os grupos de ajuda também, é muito importante para que haja um bom prognóstico da doença. E os profissionais de saúde, principalmente na rede pública, eles estão preparados para lidar com as pessoas que têm lúpus? Quais são os principais problemas enfrentados por esses pacientes? A gente tem investido muito nessa questão de formação do profissional de saúde, de atualização, né, desse profissional. Luiz e a gente tem sido muito parceiro nesse sentido, para que as pessoas, porque não é incomum as pessoas, o paciente chegar, por exemplo, numa unidade de saúde e ouvir de um profissional de saúde que lúpus é igual a um câncer, por exemplo, né? E trazer informações totalmente distorcidas. As mulheres relatam de ouvir, você tem lúpus, você sabe que você nunca vai poder engravidar, né? Então, assim, são informações muito impactantes que o profissional de saúde coloca no colo do paciente e espera que ele lide com aquela situação. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né, de que os profissionais se reciclem, né, estejam se atualizando, para que eles possam passar segurança, informações científicas corretas e, acima de tudo, um tratamento humanizado e acolhedor para essa pessoa com lúpus e os familiares também. Quando a gente estava falando do tratamento, o Dr. Luiz falou sobre a questão da exposição ao sol, né, que é muito importante. E como é aqui na nossa região, que é sol durante praticamente quase todo o ano, os cuidados têm que ser redobrados. É sol o ano todo, os cuidados têm que ser redobrados. Os pacientes têm que começar a entender que o protetor solar faz parte do tratamento, é como se fosse uma medicação, é como se fosse um comprimido. Ele não pode sair de casa sem um protetor solar, que deve ser reaplicado a cada 3 horas em todas as áreas fotoexpostas. A pessoa acorda, passa protetor solar no corpo todo e de 3 em 3 horas passa na fotoexposta, onde está fora da roupa. Só que nós também vivemos numa região muito pobre, né? Então o Estado disponibiliza a medicação, mas o Estado ainda não consegue enxergar que o protetor solar faz parte do tratamento. E é muito complicado a gente que vive numa região muito pobre exigir que o paciente use o protetor solar, já que é bastante oneroso, muito caro usar o protetor solar, porque são tubos e tubos que eles gastam todos os meses. E é uma briga muito grande que os grupos estão tentando para que o protetor solar entre no tratamento do lúpus, que o Estado disponibilize. Mas, infelizmente, essa briga ainda está bem no início e está muito longe ainda do pessoal conseguir o protetor solar, infelizmente. Como funciona o grupo de atenção à pessoa com lúpus? Então, o grupo é uma iniciativa voluntária, né, que é tocado pelas próprias usuárias, né, que acabam saindo desse lugar de passividade, né, de paciente, passivo,
e começaram a escrever a sua própria história, né? Elas que sentem todos esses impactos, né? Da falta, às vezes, de políticas públicas para atender, para melhorar a qualidade de vida, elas que sentem as questões relacionadas a preconceito, nós que sentimos, né? Me coloco também nessa posição enquanto pessoa com lúpus. Então, começou com um projeto de estágio aqui, enquanto eu era graduanda da Univasf, e depois, no final da minha graduação, elas quiseram tocar, né? E aí hoje é um dispositivo gratuito, né? Tocado pelas próprias usuárias, seus familiares. A gente faz encontros mensais, alternados, um mês em Juazeiro, um mês em Petrolina, em espaços públicos que são cedidos, né? Por parceiros locais. E uma vez por mês a gente leva um especialista, né? Da área da saúde, do direito, da assistência social, para discutir sobre temáticas específicas, sobre como viver bem apesar do lúpus, né, sobre os direitos da pessoa com lúpus. É um espaço também onde as pessoas podem compartilhar, falar das suas emoções, né, das suas dificuldades, das suas superações. Então, foi uma rede de cuidado que a própria população teceu com as suas mãos. Além disso, a gente faz essas articulações também com instituições que formam profissionais de saúde, né, escolas técnicas que têm cursos de saúde, universidades, levando a questão do lúpus, distribuição de material educativo, né, visando essa questão da redução do preconceito. Essas são as nossas principais ações aqui na região do Vale. A gente está com 4 anos de atividade já. Acho que você pode deixar os contatos também, né, para quem está assistindo e quiser participar. Sim. A gente tem uma fanpage no Facebook, Projeto de Atenção à Pessoa com Lúpus. Nós temos um telefone, né, é o 749-9139-6041. E nós temos o nosso e-mail, que é projetolupusjuazeiro@gmail.com. E aí a gente está aí nessa luta. O lúpus, quais são as causas do lúpus? Quando a gente fala a causa, ela é autoimune, mas há as predisposições genéticas, há alguns fatores ambientais, fala-se também de alguns vírus também que podem estar envolvidos no gatilho da patologia. Mas é uma doença autoimune, o seu próprio organismo vai gerar uma revolta contra você. É como se as suas células estivessem se rebelando contra você. E a causa, ela é multifatorial, mas sabe-se que há uma relação muito grande com os hormônios femininos. Por isso que a proporção é 9:1, de mulher para homem. E não tem cura? Infelizmente não tem cura o lúpus, mas é uma doença que tem tratamento. É possível viver bem com o lúpus desde que não se exponha ao sol. A mortalidade diminuiu bastante nos últimos anos com os novos estudos, com as novas drogas que nós podemos utilizar no tratamento. O sol, ele funciona como se fosse um ativador? Exatamente. O sol bate na pele, destrói algumas células que nós temos na pele e essas células jogam mais citocinas no sangue, citocinas que vão produzir mais inflamação. Então o paciente de lúpus muitas vezes pergunta, mas doutor, eu não tenho nada na pele, meu problema é só minha plaqueta que é baixa e eu tenho uma proteinúria. Eu não posso tomar sol? Não, nenhum paciente portador de lúpus pode se expor ao sol. Mesmo os que não têm lesão de pele e também os negros. Muitos negros acham, mas eu sou negro, eu posso me expor ao sol. Não, não tem isso. Todos os pacientes de lúpus têm que se proteger do sol. Em relação a políticas públicas para as pessoas com lúpus, Fabiana, quais as demandas de vocês? Esses 4 anos de atividade aqui no Vale do São Francisco já deram alguns frutos, né? Ainda que tímidos, mas frutos de uma luta de pessoas comuns, né? De pessoas simples, de mulheres. E nós agora, no ano de 2017, a gente avançou bastante. Conseguimos aprovar aqui na Câmara de Vereadores e foi sancionado pelo prefeito de Petrolina um projeto de lei que institui a Semana Municipal de Atenção à Pessoa com Lúpus. Então, anualmente, durante uma semana, o município vai promover atividades que tenham como objetivo a redução do preconceito, a atualização dos profissionais das mais diversas áreas de saúde, né, nos níveis de atenção, e
isso foi um grande avanço para a gente, né? Tivemos uma audiência pública também o mês passado em Juazeiro, né? Fazendo essa mesma proposta, isso ainda não está aprovado em Juazeiro. Uma outra questão que a gente luta é pelo passe livre para a pessoa com lúpus em situação de vulnerabilidade social, porque como o Luiz Eugênio falou, as pessoas não podem se expor ao sol. Muitas dessas mulheres, quando recebem um diagnóstico, precisam se afastar das suas atividades de trabalho, né? Muitas pelos agravos, pela quantidade de internamentos, e acabam sendo demitidas, perdendo a sua capacidade produtiva. Cai a renda dessa mulher e essa mulher é no momento que ela mais precisa de recursos financeiros. Então, muitas, por exemplo, não têm transporte para ir numa consulta médica, por exemplo, ou para transitar na cidade, se locomover, ter acesso à cidade. E não podem fazer isso também expostas ao sol, né? Então, assim, a gente tem lutado também. Aqui em Petrolina já existe essa questão da gratuidade para a pessoa com lúpus. Em Juazeiro ainda não existe essa proposição, mas a gente tem lutado para que essa seja uma das políticas públicas efetivadas para a pessoa com lúpus, para que ela tenha acesso e direito à cidade, né, de maneira protegida. Essa questão do protetor solar também é uma luta que a gente inicia, né, para que as pessoas tenham acesso à proteção, ao protetor solar, né, já que o protetor solar não é um cosmético para uma pessoa com lúpus, né, faz parte do tratamento, é uma medicação. Então, essas são as nossas principais frentes de trabalho, né, no que diz respeito a políticas públicas para pessoas com lúpus aqui na nossa região. O nosso programa está chegando ao fim e eu deixo espaço para vocês fazerem as considerações finais. Eu agradeço o convite. É muito importante que a sociedade comece a entender o que é o lúpus, que não é uma doença contagiosa, em que o Estado disponibiliza o tratamento medicamentoso e que hoje nós já conseguimos ter esse tratamento todo pelo SUS. A rede SUS do Vale do São Francisco tem reumatologistas preparados para atender essa população. É basicamente isso. A gente quer agradecer também, agradeço em nome de todas as mulheres com lúpus aqui do Vale do São Francisco. É muito importante, como o Luiz Eugênio falou, esses espaços, né, na mídia, para que a gente fale sobre essa temática, para que a população conheça, para que esses mitos se enfraqueçam, né, que as pessoas tenham mais... As pessoas com lúpus também possam saber que existe, acho que a nossa principal mensagem é de esperança, que você ter o diagnóstico de lúpus não significa que a sua vida acabou. É possível se viver bem com lúpus, desde que você tenha acesso aos seus direitos, né? Direito à saúde, a políticas públicas de qualidade. Então, para a gente é de fundamental importância a gente estar nesses espaços. Aqui a Univasf é o celeiro, é de onde é a nossa maternidade, né? Essa semente começou a germinar aqui dentro da universidade e a universidade cumpriu de uma forma belíssima o seu papel de dar uma devolutiva para a comunidade, e o projeto de atenção à pessoa com lúpus é essa devolutiva da universidade para com a comunidade do Vale do São Francisco. Tem transformado vidas, famílias, histórias, promovido saúde, qualidade de vida. Então é só agradecer mesmo e a gente está sempre disponível para o que precisarem. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a você que acompanhou a gente em mais um Univasf Debate. Se você quiser sugerir algum tema para ser debatido aqui em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo programa.